Taurovenator, caçador de touros, é um grande terópode carcharodontosaurídeo proveniente da formação Uincu, datada do Cretáceo Superior, localizada na Argentina. Esse dinossauro viveu durante o estágio cenomaniano desse período geológico. É uma espécie monotípica, o que significa que possui apenas uma espécie conhecida, Taurovenator violantei. O holótipo de Taurovenator, MPCA-PV 802, um osso pós-orbital direito, foi encontrado na parte inferior da formação Uincu, na Fazenda Violante, ao sudeste do lago Ezequiel Ramos Mexia, na província de Rio Negro, Argentina. A descoberta foi feita por Matias Mota no ano de 2005. Esse fóssil foi encontrado próximo aos restos de Auniraptor, um megaraptorano, além de outros abelisauroides e de um possível paraviano Unenlagine. Em 2024, foi descrito um novo exemplar de Taurovenator, MPCA-PV 803, que preserva partes de um crânio, fragmentos da série cervical, várias costelas, 2 membros anteriores incompletos, um fêmur, parte de um pé e uma vértebra caudal. Inicialmente, esse material havia sido apresentado em 2016, junto com o holótipo, mas na época foi considerado indeterminado. Embora não haja sobreposição direta de material entre o novo espécime e o holótipo, ele foi atribuído à espécie Taurovenator, porque ambos foram recuperados na mesma área. O novo fóssil foi encontrado a 800 metros do local da escavação original, e porque ambos apresentam características típicas do grupo Gigantosaurini. O nome genérico Taurovenator tem origem nas palavras latinas taurus, touro, e venator, caçador. Já o nome específico homenageia Enzo Violante, proprietário da fazenda onde os fósseis foram descobertos. Taurovenator é um carcharodontosaurídeo de porte muito grande. Sua massa corporal é estimada entre 5,7 e 6,7 toneladas, com um comprimento de 10,5 a 11,8 metros e a altura de 3,2 a 3,4 metros, com base em uma fórmula que utiliza a circunferência do fêmur para calcular a massa. O crânio, embora incompleto, é estimado em 135 centímetros de comprimento. O holótipo revelou que parte do osso pós-orbital apresentava uma superfície fortemente rugosa e projetada lateralmente, formando uma estrutura semelhante a um chifre. Essa característica é marcadamente diferente das bossas orbitais encontradas em outros carcharodontosaurídeos. Tanto Mota em 2016 quanto Rolando em 2024 identificaram essa projeção como uma característica única. No entanto, o táxon irmão Meraxes também possui um pós-orbital que foi descrito como se projetando lateralmente de forma semelhante a um chifre. De forma distinta, as vértebras cervicais do Taurovenator apresentavam espinhos neurais proeminentes, com extremidades superiores em forma de flange. Como consequência, os espinhos das vértebras cervicais C3 a C6 são imbricados, ou seja, interconectados, formando uma estrutura sobreposta. Os paleontólogos denominaram essa característica como complexo cervical, comparando-a a telhas encaixadas umas sobre as outras. Uma condição semelhante, embora menos acentuada, também é observada entre as vértebras C3 e C5 do carcharodontosaurídeo mais basal Acrocanthosaurus. As evidências disponíveis sobre Giganotosaurus e Mapusaurus sugerem que esse complexo cervical pode ser uma sinapomorfia única do grupo. A presença dessa estrutura provavelmente limitava a amplitude de movimento entre as vértebras cervicais. Por outro lado, o crânio do Taurovenator, assim como o de outros carcharodontosaurídeos, possuía um côndilo occipital em forma de esfera, semelhante ao visto em crânios de dinossauros ceratopsianos. Esse tipo de articulação poderia ter permitido uma ampla rotação entre o crânio e a primeira vértebra cervical. Além disso, o complexo cervical do Taurovenator pode ter desempenhado funções similares às das vértebras cincervicais C1 a C3 fundidas dos ceratopsianos, fortalecendo a região anterior do pescoço e ampliando a superfície disponível para a inserção dos músculos cervico-cranianos epaxiais. Atualmente,
foram encontrados apenas 2 fragmentos de vértebras dorsais. Uma delas preserva apenas o centro, enquanto a outra é composta por um arco neural bastante alto, medindo 52 centímetros de altura. O Taurovenator possuía proporcionalmente os menores braços entre todos os alossauroides conhecidos. Seus membros anteriores, quase completos, eram ainda mais reduzidos que os de outros carcharodontosaurídeos, sendo proporcionalmente menores até mesmo que os do Meraxes, especialmente no antebraço. Apesar de reduzidos, os antebraços eram robustos e os dedos apresentavam um alto grau de flexibilidade. No entanto, assim como em outros giganotossauros, os membros anteriores provavelmente não tinham uma grande amplitude de movimento. Taurovenator também compartilha com Meraxes uma garra ungueal alargada no segundo dedo, medindo aproximadamente 20% a mais que a falange correspondente do terceiro dedo e apresentando uma forma mais comprimida lateralmente. Mota e colaboradores, em 2016, sugeriram que o Taurovenator ocupava uma posição evolutiva avançada dentro da família Carcharodontosauridae, comparando-o especificamente com giganotossauros, Carcharodontosaurus e Mapusaurus. Em 2019, Coria e colaboradores propuseram que Taurovenator seria sinônimo de Mapusaurus, afirmando que as autapomorfias originalmente atribuídas a Taurovenator também estavam presentes em Mapusaurus. Além disso, ambos os táxons compartilhavam uma característica semelhante, uma margem lateral curva no osso palpebral. Os autores ainda consideraram que havia uma grande possibilidade de esses dinossauros terem coexistido. No entanto, Taurovenator é proveniente da unidade inferior da formação Uincu, enquanto Mapusaurus foi encontrado na unidade superior, o que indica que provavelmente não eram contemporâneos. Rolando e colaboradores, em 2024, reafirmaram a validade de Taurovenator, destacando que as autapomorfias preservadas no holótipo são mais acentuadas em Taurovenator do que em qualquer outro carcharodontosaurídeo. Além disso, eles argumentaram que a margem curva da pálpebra, antes considerada diagnóstica, é na verdade uma característica mais amplamente presente entre os membros da família Carcharodontosauridae. Os fósseis de Taurovenator foram encontrados na formação Uincu, uma região conhecida por abrigar uma grande diversidade de dinossauros. 2 outros carcharodontosaurídeos gigantes também foram descobertos na formação, Mapusaurus e Meraxes. Contudo, como cada um foi encontrado em diferentes camadas geológicas, é improvável que tenham coexistido. Entre os demais terópodes presentes na formação estão o Paraviano Oviroraptor, o Elafrosauríneo Uinculsaurus e os Abelisaurus Scorpiovenator, Traucasaurus e Iloquelésia, além do Megaraptorano Aoniraptor. Os saurópodes são os herbívoros mais abundantes na área, representados pelos rebatisaurídeos, Catartisaura e Limaisaurus, além dos titanossauros argentinosaurus, choconsaurus e chucarosaurus. Já os ornitísquios são mais raros na região, sendo conhecidos apenas por restos indeterminados de iguanodontes e pelo elasmário Chaquisaurus. Em suma, Taurovenator e os demais dinossauros da formação Uincu são peças essenciais para compreender a dinâmica predatória e ecológica do Cretáceo Superior na América do Sul. Cada nova descoberta nessa formação não apenas preenche lacunas sobre a evolução desses gigantes, mas também desafia nossas percepções sobre suas interações e modos de vida. Assim, o legado deixado por esses fósseis não se limita ao passado. Ele continua a moldar o presente e promete transformar cada vez mais nosso entendimento sobre a rica e fascinante era dos dinossauros.